Tudo cada vez melhor. Estamos aqui dando continuidade ao nosso curso de leitura do livro A Lei do Triunfo, que foi aí escrito por Napoleão Hill há quase 100 anos atrás, para que a gente possa então contribuir para que haja a construção de vidas cada vez melhores, né? E hoje a gente vai dar continuidade então, entrando propriamente dizendo na primeira lei, que é justamente a lei que trata sobre um objetivo principal definido. Então, nos primeiros vídeos, a gente tratou da primeira lição desse livro, que falava sobre a introdução e aonde o próprio autor recomendava que a gente só passasse, para continuasse a leitura do livro, tendo bem entendido essa introdução que se fazia, então, essencial para que a gente possa dar continuidade agora, estudando cada uma das 15 leis. Então, hoje a gente começa falando sobre a primeira lei do triunfo, que é um objetivo principal definido. Então, ele diz o seguinte, vou aproveitar e vou colocar aqui já uma das frases que aparece no livro. Então, a cada início da leitura, cada trecho aqui do página, muitas vezes de um capítulo, começa com uma frase de um autor assim aleatório, Então eu vou começar esse vídeo de hoje falando dessa frase que tem aqui a ver com o nosso tema, que diz o seguinte: um objetivo na vida é a única fortuna valiosa que se encontra. Não se deve procurá-lo em terras estranhas, e sim dentro do coração. Esse foi escrito por Robert Louis Stevenson. E o autor ele vai começar a dar algumas instruções também para como a gente possa aproveitar melhor esse curso. Ele diz o seguinte: o valor dessa filosofia repousa inteiramente no estímulo do pensamento que produzirá no leitor, e não apenas nas suas próprias lições. Então não é só o que a gente está lendo, não é só ler de cabo a rabo, poderia fazer uma leitura dinâmica e ler, mas sim o estímulo de pensamento que esse livro vai trazer para a gente, e principalmente nesse capítulo, que vai tratar então sobre o objetivo principal definido. Então trata-se de um estímulo, um estimulante mental, como ele diz em suas palavras, que levará o leitor a organizar e dirigir para um fim definido todas as suas forças mentais, aparelhando assim um estupendo poder que a maioria das pessoas desperdiça em ideias vagas, absurdas e sem objetivo. Então, ele vai falar sobre isso. Então, essa unidade de propósito é essencial para o triunfo. Entretanto, essa unidade de propósito pode, como geralmente acontece, exigir que os pensamentos se estendam sobre vários assuntos relacionados a ele. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele dá o exemplo aqui de um pugilista chamado Jack Dempsey. Então não quer dizer que porque ele tinha um objetivo principal definido de repente vencer uma luta, que ele só ficasse focado nesse principal objetivo e não fizesse tudo o que ele precisava fazer. Para ele ser um excelente pugilista, ele precisava praticar vários tipos de exercícios. Por exemplo, ele diz aqui o saco de areia. Para quê? Para que ele pudesse exercitar determinados grupos de músculos, e a própria vista, os halteres, outro grupo de músculos, a corrida também, a alimentação adequada, o descanso adequado e também o divertimento adequado. Da mesma forma, ele vai dizer, na jornada rumo ao triunfo, há uma série de exercícios que a gente passa então a fazer para triunfar na batalha da vida. Então ele vai dizer que um espírito bem organizado, alerta, enérgico, é o resultado de vários estímulos, tal como acontece com o nosso físico. Então, ao participar desse curso de leitura do triunfo, o espírito dos participantes passa a ser estimulado. E o autor recomenda que durante o curso a gente tenha, então, papel e caneta na mão para que a gente possa anotar todos os pensamentos e ideias que a gente vai tendo. E após ter lido esse curso 2 ou 3 vezes, olha que interessante, para a gente ler uma vez só, e ter adquirido uma série de ideias suficientes para transformar inteiramente seu plano de vida. O cérebro, então, passa a se tornar uma espécie de magneto que atrairá ideias úteis que pairam no leve ar. Então, a partir do momento que a gente está estimulando o nosso espírito, o cérebro se torna esse magneto que vai atrair essas ideias, que é a origem de tudo quanto existe, são ideias que pairam aí no leve ar.
E o Napoleão, ele tinha então na mente dele a imaginação de digamos assim, de uma entrada na vida com um grande marcador, né? Onde tivesse um grande portão e ali estaria escrito: pobre tolo aos que acreditam ser sábios e pobre pecador aos que se julgam santos, né? Então, o que ele quer dizer com isso, né? Que nenhum de nós sabe muito, né? E pela própria natureza do nosso ser, jamais poderíamos saber tanto quanto necessitamos, a fim de viver uma vida sã e feliz durante toda uma existência. Então ele vai falar sobre a humildade, né? Ele diz o seguinte, que a humildade é o mensageiro do triunfo. Então primeiro a gente tem que se colocar no lugar de aprendizes, no lugar de, como já dizia, né? Grandes filósofos como Sócrates, só sei que nada sei, né? Dentro dessa frase aí tem aí um conhecimento muito maior do que essas simples frases que a gente ouve falar. Então a gente se colocar sempre como um copo vazio, né? Estar presente para aprender sempre mais, não achar nunca que a gente já sabe tudo, né? E aí é por isso que ele coloca então que ele imagina esse grande marcador aonde está escrito, né? Na testa dos que vão entrando, pobre tolo ou pobre pecador, porque se achavam então sábios demais ou santos demais. Então todos nós estamos colocados, né, nessa mesma cesta onde todos nós deveríamos estar colocados com uma condição de aprendizes. Então, para que a gente possa se colocar nessa condição, é preciso o quê? É preciso que a gente elimine o ego, né? É preciso que a gente acredite mais na nossa filiação divina, que nós somos conduzidos por essa filiação divina, e assim, tudo que a gente faz é justamente para a glória de Deus, né? É justamente para que esse nosso eu maior seja exaltado, não necessariamente o nosso ego, o nosso pequeno eu. E assim a gente acaba sendo também amigo a respeito de ser leal à natureza. Então ela fala o seguinte: se você tem um amigo todos seus segredos, seus objetivos para essa pessoa, compartilhar, né? Porque você julga que essa pessoa vai só trazer benesses para só vai te trazer estímulos para que você consiga os seus objetivos, né? Da mesma forma a natureza ela não vai nos ajudar nos nossos objetivos se nós não formos unos, não nos sentirmos unos com a natureza em todos os momentos da nossa vida, né? Sermos parte da natureza e não simplesmente um ser mais evoluído da natureza, sim, parte da natureza. A partir do momento que a gente tem esse profundo sentimento de nos sentirmos parte da natureza, a natureza também, de certa forma, estende a sua mãozinha e nos ajuda, né? Nos traz competências que muitas vezes a gente pode julgar que não tem para atingir um objetivo principal definido. E ela dá o exemplo de um príncipe que em geral acontece nos contos de fadas, né? Os contos de fadas, gente, embora hoje estejam aí sendo bastante atacados por diversas narrativas aí, eles na verdade, e tem ali dentro deles diversos simbolismos que ajudam com que a criança vá criando com a consciência diferente, estimulando essa consciência mais elevada. Em relação aos príncipes dos contos de fadas, o que ela diz? Que em geral acontece que é um rapagão que parece que tem lá super jovem, não tem muitas qualidades, mas a princípio, a partir do momento em que ele se coloca à disposição, vou salvar a princesa, a natureza vai capacitando ele por onde ele passa. Então ele encontra um senhor que entrega algo que vai fazer com que ele fique mais forte, né? Enfim, vai capacitando no meio do caminho. E isso é ser amigo da natureza, né? É a gente estar unido com a natureza. Isso faz com que a gente elimine o ego e se coloque então como parte do todo. O que ele vai falar para a gente aqui agora sobre ideias novas? Então ele diz o seguinte: todas as pessoas devem ter empenho em reunir novas ideias de fontes estranhas ao ambiente em que vive diariamente. Então, se não procura novas ideias, o espírito se torna acanhado, estagnado, estreito e fechado.
Então, parabéns para você que está assistindo esse vídeo, buscando mais conhecimento, buscando novas ideias, estimular o seu espírito, porque isso vai fazer com que a gente continue avançando, independente da nossa idade. Né? A gente tem um grande mestre fundador da Seicho que ele diz o seguinte em um dos seus livros, que Masaharu Taniguchi, né? Que a decrepitude em geral acontece quando a gente para de aprender. Então, e ele diz, e aqui Napoleão diz para a gente estar sempre aprendendo também de fontes estranhas, não só ficar só no mais do mesmo, reforçando, né, alguns livros que de repente alguém sugere, você tem que ler esse livro aí 10.000 vezes, né? Ok, se você conseguir fazer isso. Agora, se você vai passar a sua vida lendo só esse livro, é melhor que você leia um pouquinho de cada um, senão você vai ficar só nessa fonte e tem muito mais, tem um universo muito maior para que a gente possa aprender. Então, veja bem, não se trata de romper com o passado, né? Lembrando como a gente já aprendeu aqui nos últimos vídeos, evolução é igual a maturidade pela experiência. Então, a gente continua aprendendo de mais de uma fonte, lembrando sempre de fortalecer as nossas bases, as nossas tradições, que estão alinhadas com as nossas convicções, com as nossas intuições, nosso propósito de vida enquanto seres humanos. Então, quando a gente diz aprender mais, aprender de fontes diferentes, não quer dizer que eu vou romper com o passado e deixar de aprender também com as fontes que eu já conheço. Está sempre buscando mais de uma fonte, é isso que ele quer dizer. Então, ele diz o seguinte, incentiva também, por exemplo, um homem que mora na cidade, visitar um homem que mora no ambiente do campo e vice-versa, para que essa mudança de ambiente também gere uma mudança do ritmo mental. E essa também, ele também promove aqui uma variedade de alimentação, para que a gente não fique na monotonia, né? Isso vai fazendo com que a gente crie novas sinapses e assim ele diz, o espírito se torna mais alerta, mais elástico, mais pronto para trabalhar com rapidez e eficiência depois de ter sido banhado com novas ideias, fora do campo das nossas atividades cotidianas. Então, ele diz o seguinte, ao seguir esse curso, chegará ao final com uma nova provisão de ideias que o tornarão mais eficiente, mais entusiasta, mais corajoso, seja qual for o seu gênero de trabalho. E sobre o triunfo, ele diz pra gente, é o desenvolvimento do poder, com o qual se obtém tudo o que deseja na vida, sem interferir nos direitos dos outros. Mais uma vez, ele vai reforçar o que é triunfo, né, para esse livro, para esse ensinamento. É o desenvolvimento do poder, com o qual se obtém o que se deseja na vida, sem interferir no direito dos outros. E o que é esse poder, né? Esse é o poder de energia de esforço organizado. Então, esse curso nos ensina como organizar fatos, conhecimentos, faculdades da mente em uma unidade de poder. E dominando e aplicando esse curso, nós poderemos então obter tudo o que quisermos, contanto que esteja dentro dos limites da razão. E para atingir esse objetivo, nós temos que levar em conta o seguinte, a nossa educação, né, tudo que a gente aprendeu até hoje, a nossa cultura, a nossa ignorância, a nossa resistência física e o nosso temperamento. E também muitas outras qualidades que são mencionadas aqui nas 16 leis do triunfo, que também são fatores essenciais para a obtenção do triunfo. Ou seja, nós temos que fazer a nossa tarefa de casa, a gente tem que considerar tudo que a gente aprendeu até hoje, a nossa cultura, ou a nossa ignorância, a nossa resistência física, né? Considerar tudo, e não é só porque o curso, então, diz que a gente pode obter o triunfo a partir dessa leitura do curso da lei do triunfo, que isso é uma promessa e que todos irão obtê-la. Então, é o que ele fala aqui, né? Não existe o que se chama alguma coisa em troca de nada. Então, não é só ler o livro, a gente precisa também considerar toda a nossa bagagem e também, a partir dessa leitura, estimular para que mais qualidades ainda venham à tona. Ele vai citar aqui agora, contar um pouquinho sobre um pouco mais as características de Andrew Carnegie. Então, lembrando, Andrew Carnegie foi a pessoa que patrocinou primeiramente, né, que estimulou Napoleão Hill a passar 20 anos da sua vida estudando pessoas que tiveram triunfo na sua vida, estudando o que pensavam, o que faziam, como agiam.
para compilar tudo isso numa filosofia de sucesso. E aí, esse grande homem, que na época era um dos homens mais ricos do planeta, ele vai falar um pouco mais sobre a característica desse grande triunfador, que foi Carnegie. Então, ele diz o seguinte: Carnegie atribuiu seu êxito ao mastermind, que a gente estudou nos últimos vídeos, e que ele formou então com as mentes tão bem organizadas e bem coordenadas que se tornaram poderosas. Então, a escolha da indústria do aço, que era o ramo de trabalho de Carnegie, foi aleatória. Poderia ter sido qualquer outro ramo de negócio, porque a simples razão de que essa mente se apoiava no poder que o leitor poderá ter quando tiver, então, organizado suas faculdades mentais, seu espírito, e entrar em aliança com outros espíritos também bem organizados para a obtenção de um objetivo principal definido na vida. E aqui ele vai colocar aqui nas palavras de Charles M. Schwab, que foi um dos sócios, se tornou sócio do Andrew Carnegie, né? Era antes um dos seus funcionários, colaboradores, e inclusive tem uma passagem que Napoleão Hill conta que o Schwab, ele se tornou sócio depois que inclusive ele meio que discordou do Andrew Carnegie, né? E aí a partir do momento que ele se colocou, ele disse: olha, você pode dar continuidade com essa sua sugestão, mas a gente vai perder muito por causa disso, né? A partir daí, Andrew Carnegie começou a olhar para Charles M. Schwab de maneira diferente, mas se tornou também um grande amigo, como todos os que faziam parte do seu mastermind. E ele dizia, né, o Schwab, sobre Carnegie o seguinte, que Carnegie era dotado de imaginação, de inteligência viva, de instinto de compreensão, tinha o hábito de observação, ou seja, que lhe dava uma reserva de conhecimentos sobre inúmeros assuntos, e para isso é preciso estar atento e focado no seu objetivo sem distração. Então ele vai começar a destrinchar aqui algumas características desse grande triunfador que foi Carnegie, que inclusive cabe lembrar que ele, depois de atingir o seu objetivo na vida, mas ele tinha um grande objetivo de doar toda a sua fortuna ainda em vida, e ele o fez, né? Tem grandes bibliotecas nos Estados Unidos e outros institutos que levam o nome de Carnegie, porque ele fez isso. Inclusive, quando ele se casou, ele já tinha esse objetivo. Ele escreveu, né, nesse contrato matrimonial, digamos assim, para que a sua mulher estivesse ciente que ele ia fazer isso. Ele ia doar toda a sua fortuna, que era uma das maiores do planeta, e ele assim o fez no final de sua vida. Então, aqui algumas características dele. Achei interessante Schwab falar sobre o hábito da observação, porque estudando inteligência emocional a gente aprende que muitas vezes por exemplo, numa sala de aula onde tem várias crianças, estudantes, aquele mais quieto, mais tímido, de repente ele pode ter ali mais inteligência emocional, está nesse QE, né, do que os demais, porque ao mesmo tempo que ele está ali na dele, e se ele for indagado para apresentar todos os demais coleguinhas, ele é capaz de fazê-lo, trazendo ainda minúcias e coisa que ninguém poderia imaginar. Então, realmente, ele em geral, ele tem a ver com a inteligência emocional, esse hábito de ser uma pessoa mais observadora. E como ele diz aqui, para isso é preciso estar atento, né, ao que está acontecendo e atento também ao seu objetivo. Então, Carnegie também tinha o poder de inspirar os outros e irradiava confiança em quem tivesse uma dúvida e fosse conversar com Carnegie, ou saía de lá com bastante razão, né, ou saía de lá, então, ciente de que estava totalmente errado, equivocado no que estava pensando. E ele tinha a qualidade de atrair os outros, de estimulá-los, e tudo isso brotava da sua própria força. Então, Andrew Carnegie aprendeu como aplicar a lei do Mastermind. E isso lhe permitiu organizar as suas faculdades mentais e a dos outros homens e coordenar esse todo atrás de um objetivo principal definido. Napoleão Hill também vai contar aqui, né, falando sobre essa questão da harmonia, né, a história de um pai que tinha 7 filhos que estavam sempre discutindo.
Então ele chamou um dia os filhos para fazer uma demonstração do que significava aquela falta de harmonia. Ele pegou um feixe de estacas, né, e colocou a mão de cada um dos filhos e pediu para quebrar. E facilmente eles conseguiram quebrar cada um essa sua estaca. Um outro feixe de estaca todo junto, né, todo fechadinho, sem separar. Então ele pediu que cada um dos filhos tentasse quebrar aquele feixe de estaca que estava unido e nenhum conseguiu quebrar. Então a moral da história é: quando vocês, ele falou para os filhos, né, trabalham juntos num espírito de perfeita harmonia, lembram o feixe de estacas, né, que não pode ser derrotado, mas quando brigam uns com os outros, qualquer um pode facilmente ser vencido. Então é necessário atenção em relação à harmonia do grupo, né? Então o triunfo, ele é baseado na justiça e na verdade que conduz por fim à felicidade. E o curso inteiro destina-se a ser, então, como eu falei, um estímulo que facilitará o conhecimento das suas forças ocultas, tais como elas são, e despertará a ambição e a visão e a determinação que levarão a adiantar-se a reclamar o que lhe pertence de direito. E agora, propriamente dizendo, mais focado em relação ao objetivo principal definido. O que ele vai dizer? No decorrer, então, dos últimos 14 anos, aqui, quando ele escreve, né, ele entrevistou, analisou mais de 16 mil pessoas, né, não só pessoas que ele teve contato, ele também foi estudar, né, em bibliotecas sobre diversas pessoas, e todos os fatos vitais reunidos nessa análise foram cuidadosamente organizados. Ele constatou, a partir desse estudo, que 95% das pessoas analisadas eram fracassadas e apenas 5% triunfantes. Pela palavra fracasso, entenda-se que as pessoas em questão não conseguiram encontrar felicidade ou qualquer outras necessidades ordinárias da vida sem uma luta intolerável. 95% dessas pessoas classificadas como fracassadas estavam em tal classe porque não tinham um objetivo principal definido. E 5% eram constituídos de indivíduos que triunfaram, não somente porque tinham um objetivo principal definido, mas também porque tinham planos definidos para a consecução desse seu objetivo. 95% trabalhavam no que não era do seu agrado e 5% trabalhavam no que mais lhes agradava. É de duvidar que uma pessoa que se torne um fracasso quando está empenhada no trabalho que lhe interessa realmente, né? Então a gente pode lembrar aí de Leonardo da Vinci, né? Todas as suas grandiosas obras, né, que ele fez. Dizem que ele passava dias sem lembrar de comer, de dormir, porque ele estava ali totalmente entregue ao trabalho. O trabalho era para ele maior do que tudo. Então, como Napoleão diz aqui, é difícil a gente pensar uma pessoa que vai fracassar se ela está totalmente ali de coração empenhada no que ela está fazendo. E 5% dessas pessoas também tinham o hábito de economizar sistematicamente. 95% não economizavam nada. Então, um dos objetivos do nosso curso é auxiliar o leitor a realizar um trabalho da sua escolha de uma maneira que lhe garanta as maiores recompensas, tanto em dinheiro quanto em felicidade. Então, porque muitas vezes a gente vai lembrar aqui da pirâmide, da hierarquia das necessidades de Maslow, né, que a gente estuda na faculdade, enfim. Que diz o seguinte: imagina uma pirâmide, né, com várias camadas. Na base maior estão ali as necessidades fisiológicas. Então a maioria das pessoas, o principal objetivo dela ali é comer no final do mês, é ter uma casa, né, ter abrigo, enfim, ter suas necessidades básicas. Atendidas essas necessidades, as pessoas começam a pensar em relação a ter mais segurança, ter saúde, né, para a sua vida. É a segunda base da pirâmide, segurança. Depois ela vai para a parte social, ela quer ter um amor, ela quer ter amigos, né? Depois ela vai para a estima, onde ela quer ser reconhecida, enfim, ela quer estar ali no seu ambiente social. E depois, a última base menorzinha da pirâmide, quando as demais já estão ali atendidas, ela vai trabalhar, buscar sua força de vontade, buscar a sua autorrealização.
E aqui é interessante que ele diz, né? Essa autorrealização já ultrapassa a necessidade de status, que tem a ver com estima, né? É algo que trabalha para o próprio desenvolvimento pessoal, né? Tem a ver com desenvolvimento pessoal, tem a ver com autoaprimoramento. E também desenvolver o seu próprio talento, né? E, em geral, o que ele está falando aqui pra gente é que necessariamente a gente deveria tentar inverter essa pirâmide, né? E trabalhar pela autorrealização para que a gente possa trabalhar no que a gente mais nos agrada. Mas, como eu falei, se a necessidade básica ainda não está atendida, e como o Maslow ensina, né? É muito difícil que a pessoa consiga pensar na segurança, porque primeiro ela está precisando comer, depois ela vai... Então, essa pirâmide, de acordo com que as situações vão sendo atendidas, a gente chega, então, nessa parte de nosso foco está mais no nosso desenvolvimento, na nossa autorrealização enquanto seres humanos. E em relação ao objetivo principal definido, Napoleão Hill vai dizer: a tônica desse tema, né, dessa lição, está na palavra definido, ok? Então, e há uma razão psicológica e outra de ordem econômica para a seleção de um objetivo principal definido. Então, primeiro a gente vai estudar um pouquinho sobre esse lado psicológico, né? Ele diz o seguinte: nossos atos estão sempre em harmonia com o que vai nos nossos pensamentos, né, dominantes. Então, qualquer objetivo principal definido, deliberadamente fixado na nossa mente e nela conservado, tendo-se a determinação de realizá-lo, acaba por saturar todo o nosso subconsciente, né? E influenciar automaticamente a nossa ação física para a consecução do referido propósito. Eu achei isso extremamente interessante. Então, a partir do momento que essa ideia, esse objetivo está bem claro, bem definido na minha mente, a gente vai falar um pouquinho aqui como também definir melhor esse objetivo e como exercitá-lo diariamente. Nosso subconsciente ele vai ficando saturado, que é a nossa principal força mental, nossa maior força mental é do nosso subconsciente. E aí, isso vai fazer com que a gente acabe sendo impelido à ação, a gente não consegue ficar parado a partir desse estímulo que a gente pode promover. Então, ele diz o seguinte: o objetivo principal definido na vida deve ser escolhido com grande cuidado e depois de escolhido deverá ser escrito e colocado no lugar onde se possa vê-lo pelo menos uma vez ao dia. Isso tem por efeito psicológico impressionar o subconsciente da pessoa de tal maneira que ela aceita esse propósito como lema, como projeto, como planta, que finalmente dominará suas atividades na vida e guiará passo a passo para a consecução desse objetivo. Então ele está falando aqui sobre o quê? O que a gente pode usar para saturar o nosso subconsciente desse objetivo definido? É a autossugestão, né? A autossugestão, algo que a gente coloca, sugere para nós mesmos, né? Autossugestão. Então, a partir do momento que eu escrevi, eu vou ler todo dia, isso é autossugestão. Eu vou estar lendo esse objetivo diariamente, trazendo para o meu subconsciente. Mais uma vez, lembrando da professora Lucilena, ela fala também, né, que principalmente no início, né, dos seus estudos filosóficos, quando ela estudava um livro de filosofia que dizia alguma coisa sobre as características de um sábio, ela ia lá, colocava essas características numa cartolina, ela fala que é uma cartolina bem feia, né, e colocava na porta do seu armário. Isso é frase digna de cartolina e porta de armário. Daí ela passava por essa cartolina todos os dias e ela ia então assimilando aquelas, né, exercitando, buscando colocar aquelas virtudes para dentro dela. E então a pergunta que a gente gostaria de fazer, né? Primeiro, quem sou eu? Né? Quem sou eu? Um ser humano. E que tipo de ser humano eu quero me formar? Né? Que tipo de valores que se espera de um ser humano? Valores, virtudes, sabedoria. Então, primeiro, saber qual que é o objetivo, esse é um dos principais objetivos, né? A construção de nós mesmos, né? A partir da nossa própria autoconstrução, a gente vai atrair todas as condições, né, da pirâmide de Maslow, por exemplo. Mas isso deve partir primeiro da minha construção de mim mesmo, né? Aí eu vou conseguir trilhar o meu caminho, ter uma jornada, minhas escolhas a partir dessa base. Né? Essa base sólida e atemporal. O que eu quero ser? Eu quero ser uma pessoa justa, como ela diz, né? Eu quero ser uma pessoa mais sábia. O que eu quero ser? O que eu quero trazer para esse mundo onde eu vivo? O que eu quero manifestar?
E a partir dessa base sólida, algo atemporal, algo que não pode ser tirado de mim, né? Porque todas as outras conquistas materiais é algo que a gente deixa depois dessa nossa passagem aqui, bem curta, dessa nossa breve passagem. Mas tudo que eu gostaria de ser, que está no campo do ser, é algo que não pode ser tirado de mim. E isso deve ser o nosso principal objetivo, a construção de nós mesmos. A partir dessa base sólida, tudo, como diz na Bíblia, né, virá por acréscimo. Então, adquiramos a certeza, como nas palavras aqui do autor, de que o nosso propósito definido é construtivo, que a sua realização não trará dificuldades nem miséria para outras pessoas, que nos trará paz e prosperidade, e em seguida apliquemos até o limite que conhecemos o princípio da autossugestão para a nossa rápida consecução desse propósito. Então, primeiro, adquiramos a certeza que o nosso propósito definido ele é construtivo, que ele não prejudica de ninguém. E a partir disso, todos os dias, pelo menos uma vez por dia, tá aí com isso em mente. Inevitavelmente atrairemos as pessoas que se harmonizam com a nossa própria filosofia de vida. Sendo isso verdadeiro, ninguém pode deixar de reconhecer o que há em vitalizarmos a nossa mente com o objetivo principal definido, que atrairá para nós as pessoas que serão um grande valor para nossas realizações e nunca um obstáculo. Então, se eu tenho, né, uma aspiração, né, para sentimentos mais elevados, mais puros, para a busca da sabedoria, eu também vou atrair pessoas que estejam nesse mesmo nível de pensamento, de frequência, de vibração, né? Isso está chegando aí próximo dos dias dos namorados, né? Isso tem tudo a ver com relacionamento também. Se eu estou vibrando na carência, eu vou atrair uma pessoa que está vibrando na carência. Se os meus ideais são mais elevados, eu vou atrair uma pessoa com ideais mais elevados. Se eu estou buscando atrair uma pessoa só focando na aparência, isso é passageiro e faz com que, então, em determinado momento, as afinidades acabem, porque a aparência também vai se desmanchando ao longo do tempo, principalmente se a gente não cuidar, né? Então, o ideal é que a gente possa ter afinidades, né? Atração e atrair pessoas que estejam buscando os mesmos valores, virtudes que nós, porque isso só vai crescer, né? Não tem como isso diminuir numa união que tenha isso como objetivo, né? Como base de valores espirituais. Então suponha que o leitor que seu objetivo esteja muito acima da sua situação atual, né? O que fazer, né? Muitas pessoas podem se perguntar. Então ele diz o seguinte, é um direito seu, é seu dever ter elevadas aspirações na vida. Deve a si mesmo e à comunidade em que vive estabelecer um alto nível de vida, né? Então isso já é um direcionamento para o nosso objetivo. E coisa alguma, ele continua, dentro dos limites da razão é impossível de ser atendida por uma pessoa cujo objetivo principal definido tenha sido bem desenvolvido. Então ele vai falar sobre um exemplo de um condenado à prisão perpétua da penitenciária do Arizona. Ele diz o seguinte, esse condenado à prisão perpétua, né? Então, com certeza não era uma pessoa bem quista pela sociedade. Então, imagine o nível de rejeição que ele já tinha que trabalhar dentro dele. E ele ainda entrou para essa penitenciária com tuberculose. Então, além dele estar preso em prisão perpétua, ele estava também aí, de repente, condenado pela doença. Mas o que ele fez? Primeiro, ele teve o objetivo de se livrar dessa doença e ele conseguiu. E a partir do momento que ele teve esse objetivo e ele conseguiu, ele teve o segundo objetivo, que era se libertar da prisão perpétua. E ele também conseguiu. E aí, sobre isso, Napoleão Hill diz o seguinte: não há ambiente desagradável que seja bastante forte para deter um homem ou mulher que saibam como aplicar o princípio da autossugestão na criação de um objetivo principal definido. Uma pessoa assim dotada pode quebrar os grilhões da pobreza, destruir os germes mais mortíferos, ascender das situações mais humildes ao poder e ao apogeu. E o que tem a ver um objetivo principal definido com a liderança? Ele vai dizer o seguinte: todos os grandes líderes baseiam sua liderança em um objetivo principal definido. Seguidores se sentem bem na condição de seguidores quando percebem que o seu líder tem um objetivo em mente e tem coragem, né, para apoiar esse propósito em ação. O homem com o objetivo principal definido impõe respeito,
e atenção em todas as ocasiões. E a gente falou sobre o lado psicológico, né, da gente ter um objetivo principal definido. E qual o lado econômico da questão? Então, ter um objetivo principal definido evita desperdícios de tempo, energia, valores monetários, né? Ter um rumo, trabalho árduo e boas intenções não são suficientes para conduzir um homem ao triunfo. Pois como pode ser um homem certo de atingir o seu objetivo sem antes ter estabelecido algum tipo de objetivo definido que seja? Então, é o exemplo das metas, né? Muita gente não gosta de metas, mas se a gente não mensurar, né, exatamente, definir bem esse objetivo, como é que a gente vai saber quando atingiu? Né? Exemplo também das edificações, os trabalhadores de uma edificação, quando começam a fazer o projeto, eles têm uma planta ali, sabem o que vai fazer, o que não vai fazer. E se não tivesse a planta, vamos começar por onde? Vamos pegar o material aleatoriamente e ir colocando? Né? Isso levaria muito desperdício. Então, ele diz o seguinte: se o triunfo depender de poder, e se o poder é esforço organizado, e se o primeiro passo na direção da organização é um propósito definido, é então muito fácil de ver a razão pela qual esse propósito é essencial. É um propósito definido. De uma vaga maneira, quase todas as pessoas têm um propósito, isto é, o desejo de ganhar dinheiro, mas isso não é propósito definido no sentido do que o termo é empregado nessa lição. Antes, o nosso propósito pode ser considerado definido, precisamos chegar à decisão quanto ao método preciso por meio do qual pretendemos acumular dinheiro. Então não é só, por exemplo, o propósito de acumular dinheiro, de se tornar uma pessoa rica, né? Primeiro a gente precisa saber qual que é o método, né, que a gente vai utilizar para isso. E seja também uma pessoa de pronta decisão. Então, o hábito de trabalhar com o objetivo principal definido criará esse hábito e também de ser a pessoa de pronta decisão, que será um grande auxílio para o leitor em tudo que empreender. Então, se eu tenho em mente bem claro qual que é a meta que eu quero atingir, aonde eu quero chegar, isso também ajudará na concentração de esforços e ser uma pessoa de pronta decisão. E esses dois fatores estarão sempre juntos, concentração, esforços, ser uma pessoa de pronta decisão. Ele vai falar também sobre a questão da gente ter simplesmente um mero desejo ou realmente um desejo ardente de atingir esse objetivo. Então não pode ser um objetivo que não nos traga entusiasmo, que não nos leve a essa autorrealização. Tem que ser um objetivo também que realmente faça com que a gente se mova em direção para alcançá-lo. Então, primeiro o desejo ardente, em seguida a cristalização desse desejo num propósito definido e finalmente a ação adequada para atingir esse propósito. Ele vai dizer o seguinte: comece agora, analise os seus desejos dominantes, escreva o que você quer, para quando você quer, por que você quer e como que você vai alcançar esse objetivo. E forme aliança então com pessoas que cooperarão na condução desse objetivo, né? Pessoas que realmente estejam interessadas por nós. E ele orienta que esse capítulo seja lido 4 vezes, ok? Para já indo para os finalmente, ele vai falar para a gente sobre a importância da oração. Então, se você é uma pessoa crente, como ele diz aqui, né? Crente é aquela pessoa que tem fé, que acredita, né? Encontrará vantagem em fazer do seu próprio seu propósito definido o objeto de suas preces pelo menos uma vez por dia ou mais. Ele diz o seguinte: acreditando na existência de Deus, que pode ajudar e que efetivamente ajuda, todos os que buscam realizar um trabalho construtivo no mundo pode ficar certo de que tem o direito de dirigir também o seu pedido para que os auxilie na cruzada para a realização de tudo que há de real para si na vida, ok? E se também essas pessoas que você convidar para trabalhar com você, né, também são pessoas para que estão aí formando essa aliança, esse mastermind, também são pessoas de fé, também lembre de pedir para que elas incluam nas suas orações também esse objetivo. Então ele fala o seguinte: chegamos agora a uma das regras mais essenciais do curso. O leitor deve conseguir pessoas, né, membros do grupo que possam então agir, trabalhar, falar, declarar em termos francos e positivos que estão certos de que você vai atingir seu objetivo, né? E essa declaração ela pode ser feita uma vez ao dia. Até quando? Até atingir o objetivo.
E as modificações podem vir, devem ser feitas sem hesitação, e também ele orienta para que sejam substituídos os membros que perderem a fé, membros dessa aliança. Então, o triunfo tem como componentes a lealdade, a fé, a sinceridade, a cooperação e outras forças positivas com as quais o indivíduo precisa sobrecarregar o seu ambiente. O contrário disso é o fracasso. Então, verifique quem está ao seu lado nessa sua aliança. Se são pessoas leais, de fé, sinceras, né, que estão ali para cooperar. Para finalizar, ele diz assim: os realizadores são aqueles que acreditam em todos os setores da vida, aqueles que acreditam que podem alcançar o seu objetivo principal definido, não recorrem à palavra impossível, nem se importam com os fracassos temporários, pois sabem que estão caminhando para o triunfo se um plano fracasso logo substituem por outro. E assim a gente termina essa primeira lei do triunfo, um objetivo principal definido, e te convido a estar comigo para o próximo vídeo, na próxima semana, que a gente vai falar sobre a segunda lei, confiança em si mesmo. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar e comentar aqui comigo o que você está achando. Fica com Deus, até a próxima!